Então a gente percebe também uma certa, como é que eu posso dizer, uma certa, em relação à Câmara de Vereadores, à Assembleia Legislativa, em relação aos vereadores, a gente vê uma certa omissão deles sobre esse assunto, sobre o meio ambiente. Às vezes o vereador ele está lá e só está preocupado em mostrar que está tapando um buraco ali, mostrar que está fazendo aquele negócio lá, que a prefeitura está fazendo isso e aquilo, e às vezes fica omisso em relação ao meio ambiente de uma forma geral. E aí, trazendo também para outra área de Jaboatão, professor Ângelo, é a respeito do rio Jaboatão, né? Que aí é outro problema que também tem na nossa cidade, né? Isso tanto da questão de poluição, como também da questão dos alagamentos. Então, é uma veia importante na cidade, que está passando praticamente no meio de todo o município, e que a gente não vê políticas públicas, não vê ações públicas para preservar essa veia tão importante do nosso município. Aí, você, como pré-candidato a vereador em Jaboatão, e que tem, de uma certa forma, um ponto mais forte em relação ao meio ambiente, teria projetos para que se melhorasse ou acabasse de vez a poluição do Rio Jaboatão e também para que evitasse essa questão dos alagamentos, porque toda vez que chove, vez ou outra, a água enche, invade as casas e muita gente fica sem ter onde morar, às vezes, infelizmente, tem óbitos. E aí, como é que seria o melhor caminho? O que um vereador poderia fazer para tentar sanar essa situação na nossa cidade? Olha, eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa destacar aqui é a função do vereador, né? Jaboatão tem uma Câmara hoje que é bastante problemática em relação a realizar a sua função, que é de fiscalizar o prefeito da cidade, fiscalizar as obras e propor leis para a melhoria da cidade, né? Se você acompanhar o Instagram, por exemplo, as redes sociais dos vereadores da cidade, é um absurdo total, né? De estar lá cumprindo coisas que deveriam ser cotidianas da cidade, como asfaltar uma rua, né? Tapar ali um bueiro, simplesmente, e a gente não vê proposição de lei séria de fato. Então, para a questão do Rio Jaboatão, por exemplo, e de todo o sistema hídrico da cidade, né? Que a gente tem vários córregos, vários canais, a gente precisa de um projeto, né? A gente precisa de um projeto que trabalhe em prol do que a gente chama de soluções pautadas na natureza. Então, essa coisa de canalizar, cimentar tudo, né? Isso é uma coisa que a gente sabe que não funciona mais. As obras que estão sendo feitas hoje de drenagem de Jaboatão, elas são obras que são paliativas e que são obras erradas do ponto de vista da tecnologia ambiental que se tem hoje. Impermeabilizar tudo, cimentar tudo, né, resolve o problema hoje, amanhã ele está estourado novamente. Então a gente precisa de ações, de projetos que sejam pautados, né, baseados na natureza. Como isso? Né? A gente precisa renaturalizar os córregos e rios, plantar, respeitar as margens desses canais, né? Transformando essas margens em áreas de lazer, inclusive de convívio para a população. O Rio Jaboatão ele é totalmente esquecido, não só do ponto de vista ambiental, e a gente tem projetos, né? O Rio Tietê é um exemplo melhor que a gente tem de despoluição do rio. Isso tem que ser uma ação em conjunto, não só com o município, com os outros municípios que banham o Rio Jaboatão, né? Que o Rio Jaboatão passa, nasce lá em Vitória, né? E com o governo do estado também. Mas é possível, a gente tem um exemplo do Rio Tietê em São Paulo, que está passando por esse processo, outros rios, mas isso é uma questão que tem que ser debatida com as comunidades, né? Hoje os vereadores são eleitos por comunidade A, comunidade B, mal faz por aquela comunidade e não discute a cidade como um todo. A gente tem discutindo muitas questões, por exemplo, né, de alagamento em Muribeca, onde a gente chama o Baixo Jaboatão, que traz águas de vários pontos da cidade, do Recife, passam por toda aquela região ali, Conjunto Muribeca, Marcos Freire, Portal de Prazeres, né, Sapolândia. As águas passam por aqueles canais ali
e vão desaguar no Rio Jaboatão, passam pela Lagoa Olho d'Água, né? Tudo aquilo ali precisa ser naturalizado, como drenando, né? Fazendo a limpeza, aprofundando aqueles canais, respeitando a vegetação das margens, né? E tornando aquilo dali útil para a população. Não é só preservar, é preservar dando uma função social também, né? Para que as pessoas possam entender qual é a função daquele córrego que passa na sua comunidade, que pode ser despoluído, pode ser só passagem de água, pode ser um lugar bonito, natural, para convivência, né? Assim como a Lagoa Olho d'Água, tem um caso assim, histórico, né, que a gente teve aí há uns 10 anos atrás, pelo menos, com o dinheiro do PAC, né, veio para Jaboatão para a revitalização da lagoa, mas não tinha projeto. Né? Esse projeto tem que vir do poder municipal, né? Tem que vir da prefeitura. Sem projeto, o dinheiro ficou na conta um tempo, depois voltou, e a gente perdeu essa grande oportunidade na época de fazer essa revitalização. Né? O sistema da lagoa, que corre para o Rio de Jaboatão, os vários córregos, né? Pegando o exemplo ali dos Três Carneiros, de Marianas, que corre ali pela região Regional 4, né, Muribeca, né? Os canais de Caju do Seio, Jardim Pedado, tudo aquilo ali pode ser renaturalizados, né? Para que a gente possa abarcar essas águas que vão vir cada vez mais, infelizmente, em quantidade, né? Muita quantidade em pouco tempo.